Olá pessoal, então tá galera aqui com vocês. Então pessoal, estamos chegando na metade do ano, pois então, mês de junho na área. E a questão é a seguinte, que desde o ano passado, a pergunta que sempre vem é: quando que vai melhorar? Ou ainda, quando que os preços vão voltar ao que eram? Ou então tem mais uma variante ainda da pergunta: será que ano que vem volta ao normal? Pois então. Mas antes de nós fazermos a nossa tradicional análise econômica, que a gente faz aqui nesse quadro, eu vou pedir para você aproveitar e deixar um like aqui no vídeo e também de te inscrever no canal e acionar o sininho das notificações para que você não perca nenhuma novidade e assim também você me dá uma forcinha para que eu continue trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Pois então, começando então pela análise de contexto, vamos dizer assim, geopolítico e econômico, que eu costumo fazer aqui nesse quadro aqui mensal do canal. Um grande ponto que merece destaque é que a partir do dia 1º de junho, as principais e maiores fábricas de chips de Taiwan vão entrar no racionamento de água que está ocorrendo no país. Exatamente. Em princípio, essas empresas não tinham tido um corte significativo no fornecimento de água, apesar da população do país de Taiwan estar sofrendo com o racionamento. Só que a situação do país em termos de abastecimento de água, enfim, a seca está tão grande que está em nível tão crítico que as empresas precisarão sim fazer um racionamento. E elas precisarão reduzir o seu consumo em algo na ordem de 17%. E a questão é o seguinte, que a água, ela é um item indispensável, é algo indispensável no processo de fabricação de chips. E o ponto é assim, é que até o momento a crise hídrica de Taiwan, ela não tinha influenciado os fabricantes de chips, de modo que eles precisassem de fato economizar água. Muito se falava, tá tendo a crise hídrica, talvez tenha que ter cuidados, tudo, a população estava sofrendo, mas os fabricantes em princípio estavam sendo poupados. Só que, o que acontece? Tudo bem, agora eles vão ter que, de fato as fábricas vão ter que reduzir o seu consumo de água, só que existe um outro problema aqui. Essa seca vem causando também problemas de produção de energia pelas hidrelétricas. Então o que acontece? Se as fábricas não tiveram ou não tiverem a produção comprometida pela falta direta de água, pode ser que elas tenham comprometimento de produção por falta de energia elétrica. E com essa briga que existe entre muitos países do Ocidente, com a China, ocorreu de certa forma um aumento nas apostas das fichas na produção de componentes em Taiwan. Pelo menos isso aí vai acontecer até que o parque industrial dos Estados Unidos seja ampliado. E você já sabe, já comentei aqui em outros vídeos que os Estados Unidos estão com um forte plano de retomar, de serem novamente a principal potência de produção de chips, um posto que eles perderam já há um bom tempo. Mas a questão assim, para vocês terem ideia do quanto Taiwan é importante no cenário de produção de componentes eletrônicos, para vocês terem uma pequena ideia, a economia de Taiwan cresceu mais de 8% no primeiro trimestre agora de 2021. E justamente esse crescimento vem desse aumento de demanda por chips. E assim, pessoal, talvez vocês não tenham muita noção de economia, mas crescer 8% em um trimestre é um número monstruoso. E aí é o seguinte, vocês conseguem então perceber o quanto que nós estamos reféns de Taiwan e também o porquê que a China tem tanto interesse de tomar Taiwan na marra. Outro ponto é que muitos estão comemorando a derrocada das criptomoedas que está acontecendo no final do mês de maio. Só que assim, analisando o que está acontecendo, me parece assim, ser muito cedo ainda para dizer que as criptos acabaram. Na verdade, essas oscilações elas acontecem e historicamente isso vem acontecendo, vamos dizer assim, de ciclos em ciclos. Então, depois de uma forte alta, normalmente acontece um tombo. Mas
fala-se que atualmente, assim, muito se fala assim, nos, vamos dizer assim, não digo bastidores, mas vamos dizer assim, pessoal que mexe, que opera diretamente, que vem ocorrendo uma espécie de caça às bruxas, no caso, caça às criptos, vamos dizer assim, onde todo mundo resolveu martelar, no caso, o Bitcoin e as outras criptomoedas. E são coisas assim, ó, que vão desde o Elon Musk, um dia apoiando, outro dia falando mal, a China também querendo cada vez ter mais controle sobre as criptos, e também não só a China, mas também muitos países que não aceitam essa questão de descentralização da moeda. E a verdade é que as coisas acontecendo da maneira que estão acontecendo meio que ao mesmo tempo, pode até parecer algo meio conspiratório. Mas como vocês percebem, são diversas coisas ocorrendo juntas e que ao mesmo tempo atacando as criptomoedas. O que pode, vamos dizer assim, ser considerado algo um tanto suspeito, eu diria. Então assim, pessoal, não é de se duvidar que tem muita gente apavorando o mercado com o intuito de manipular e derrubar a cotação, para assim comprar barato, esperando um novo aumento abrupto nos próximos meses para lucrar bastante. Agora, falando de dólar, a questão é que existe uma inflação a nível mundial, e isso é algo que eu já comentei aqui no canal, possivelmente em lives eu já falei sobre isso. Mas o que acontece? As coisas, de um modo geral, elas estão então mais caras em dólar. Ou seja, não adianta o dólar baixar dos R$6 e chegar mais próximo dos 5, ou até, vamos dizer assim, baixar dos 5, que isso não vai de fato significar uma redução de preços, já que o preço, vamos dizer assim, na fonte em dólar, ele está mais elevado. Então o dólar teria que baixar muito para de fato ter um reflexo de preços aqui no Brasil. E para um governo aqui no Brasil que só sabe falar de agronegócio, realmente não existe um real interesse em valorizar o real. O real interesse, enfim, vocês entenderam. Agora vamos falar o que realmente nos interessa, vamos falar de hardware. Começando pelos gabinetes, eu observei a chegada de novos modelos no mercado. E esses novos modelos vieram consideravelmente mais caros. E também observei que alguns modelos que são queridinhos da galera tiveram um pequeno aumento nos seus preços. Só que uma questão que tem me chamado bastante a atenção é que tem algumas lojas, na verdade quase todas, elas estão querendo forçar a venda como promoção, que na verdade eu chamaria de promo fake, de gabinetes que ainda utilizam aquele conceito antigo de se utilizar a fonte na parte superior. E eles querem forçar como se fossem gabinetes de ponta, super gabinetes gamers, enfim. Então o que acontece? Colocam esses gabinetes a preços na faixa de R$200 e colocam como se fossem super promoções, mas na verdade são promo fakes, porque por natureza já são gabinetes baratos, então na verdade não está tendo promoção nenhuma. Agora, falando de fontes, elas tiveram uma estabilização nos preços. Não tiveram, enfim, e também elas não devem ter aumentos agora nos próximos meses. Entretanto, tem loja vendendo fonte monovolt, ou seja, que só tem uma voltagem, ou ainda com o famoso seletorzinho ali 110, 220, e anunciando como se fosse uma fonte com PFC ativo e certificado 80 Plus, pessoal. Pois é, pessoal, abram os olhos para não comprar gato por lebre e assistam esse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui nesse card. Na verdade é uma série que eu explico sobre fontes, enfim, como comprar uma fonte de qualidade, etc. E vejam como essas coisas que tem uma certa loja que está anunciando, que não bate, que não tem coerência. Enfim, é o legítimo gato por lebre. Então assim, pessoal, desconfiem muito das promoções de fontes, porque assim, ó, eu observei que nós tivemos um grande aumento do número de fontes bomba entrando no mercado. Agora falando de SSDs e HDs. Os SSDs tiveram um aumento de preços, mas algumas lojas elas estão fazendo promoções, principalmente nos tradicionais modelos SATA, os tradicionaizinhos que não usam slot M2.
Agora, assim, ó, a questão é que eu não sei se o fato da criptomoeda, a Chia, ela ser uma destruidora de SSD, e se as lojas, enfim, pensando que ia ter uma febre da mineração por Chia com SSD, acabaram, enfim, comprando grandes estoques de SSD, se prepararam, vamos dizer assim, para uma alta demanda. Só que no final das contas, digamos assim, que o público minerador acabou não embarcando nessa onda de, enfim, comprar um monte de SSD. A questão é que acho que as lojas ficaram com estoques altos e, em princípio, o que me parece? Que nós temos um momento bem interessante para comprar SSDs. Não que isso signifique que eles estejam baratos, mas porque assim, ó, mas se acontecer da Chia, enfim, dessa criptomoeda Chia, de fato estabilizar e ganhar credibilidade, é um cenário em que os preços podem vir a piorar da noite para o dia. Então, dentro desse cenário maluco que nós estamos, eu diria que o momento para comprar SSDs atualmente está interessante. Já com relação aos HDs, os modelos com mais de 2 TB sumiram do mercado e o que se encontra disponível subiu muito de preço. E assim, pessoal, se até pouco tempo era possível achar HD, mesmo que fosse modelo externo, de 6 TB por menos de R$1.000, hoje com muita dificuldade se encontram modelos de 4 TB por este preço. Entretanto, nos modelos até 1 TB, eles até tiveram uma redução de preço, possivelmente em virtude das promoções que estão ocorrendo nos SSDs, que acabaram refletindo nos HDs de menor capacidade. Falando agora de memórias RAM, essas estão numa escalada de preços. E o que está mantendo, vamos dizer assim, quando você encontra uma memória RAM com um preço baixo, é literalmente o que está encalhado. No caso, são as memórias de velocidades mais baixas, pois as de velocidade a partir ou acima de 3.000 MHz, se você perceber, conforme chegam novos lotes nas lojas, cada vez elas estão mais caras. E a questão é o seguinte, é que a tendência é subir a cada vez mais, ainda mais com as memórias DDR5 chegando. E aí eu penso uma coisa, eu fico pensando, a que preço chegarão as memórias DDR5 para os desktops? Acho que o preço delas vão ser assustadores pelo jeito que as coisas estão andando. De qualquer maneira, para comprar memória RAM hoje, só se realmente você estiver precisando, senão realmente não compensa investir e comprar grandes quantidades de memória RAM atualmente. Passando para os processadores, aqui tanto do lado da AMD como do lado da Intel, nós tivemos uma redução nos preços. E alguns modelos baixaram mais que outros modelos. Mas isso, agora vem uma observação bem importante. Isso aconteceu nos modelos sem gráficos integrados. Ou seja, se você tem já uma placa de vídeo, talvez compense fazer um upgrade no processador do seu computador. O que acontece? No lado da AMD, tirando o Ryzen 5 1600AF, os demais modelos baixaram de preço nas lojas. E é possível encontrar já o Ryzen 5 13600 por menos de R$ 1.300. E o queridinho 5600X já é possível encontrá-lo na faixa dos R$ 1.800. Agora, do lado da Intel, tirando os i3, todos os processadores tiveram uma queda considerável nos preços. Os processadores da 11ª geração baixaram e, por consequência, empurraram para baixo o preço dos processadores de 10ª e de 9ª geração. Mas assim, ó, eu diria que no custo-benefício, o famoso que eu chamo patinho feio i5 10400 vem se mostrando como uma excelente opção por menos de R$ 1.100, uma vez que as placas-mãe para esse processador são muito mais em conta que a para o seu sucessor 11400. Já nas placas-mãe do lado da AMD, nós ainda podemos encontrar boas placas B450 com valores bem interessantes, mas eu tenho que lembrar vocês que as versões V2 dessas placas elas estão chegando consideravelmente mais caras e que as placas A520 se consolidaram na faixa acima dos R$ 500, depois de elas ameaçarem baixar um pouco.
Agora, as placas, no caso, padrão para processadores Intel, por sua vez, nós temos um paradoxo. As placas de nona geração, elas não baixam de preço. Enfim, elas ficaram ali e realmente elas não baixam de preço. Já as placas de 10ª geração, com os chipsets H410 e B460, também não baixaram de preço, também não estão baixando. Só que as placas voltadas para a 11ª geração, no caso com os chipsets H510 e B560, essas estão caras, muito caras. Eu tô falando assim, ó, de placa-mãe básica por mais de R$900, o que é um absurdo. Em outras palavras, os preços dos processadores de 11ª geração parecem interessantes, só que as placas-mãe para esses processadores não estão nem um pouco interessantes em termos de preço. E assim, pessoal, não compre essas placas H510 e B560 pelos valores que estão sendo pedidos atualmente, porque literalmente, com todas as letras, elas não valem o preço que está sendo cobrado. As placas atuais H510 e B560, pelo valor que está sendo pedido atualmente, elas não valem. Você está jogando seu dinheiro no lixo. Então assim, pessoal, se você de fato faz questão de ter um Intel, pega e compra um kit de 10ª geração, que é o que está sendo o melhor custo-benefício atualmente. E agora nós chegamos no item que todo mundo está de olho, as placas de vídeo. Pessoal, assim ó, esqueçam, não existe previsão de melhora. E com essa questão, e o detalhe é o seguinte, tem um agravante, com essa questão das placas com limitador de hash rate, as famosas LHR, enfim, as placas LHR da NVIDIA, já está ocorrendo uma loucura, um movimento, enfim, de loucura atrás de placas destravadas, de placas sem o limitador. E assim, ó, conforme eu já expliquei para vocês no começo desse vídeo mesmo aqui, ainda é muito cedo para achar que uma suposta bolha das criptomoedas estourou. E a questão é o seguinte, esse limitador de hash rate pode fazer, no caso já está fazendo, com que muitos mineradores acabem migrando para as placas da AMD. Por sinal, vocês vão pensar agora, se vocês lembrarem um pouquinho e relembrarem os preços até pouco tempo, não se falava que a RX 6700 XT era um excelente custo-benefício, enfim, que ela era fantástica, ela era muito melhor que a 3060, enfim, para jogar e etc. Pois então, pessoal, vejam o que aconteceu com os preços dessa placa. E assim, pessoal, tem muito minerador comprando RX 6700 XT. Tem, pessoal. Não pensem que estão comprando NVIDIA. Não, o pessoal está comprando. E por isso que essa placa subiu bastante valor, porque ela virou uma nova queridinha no mercado. Mas assim, pessoal, de qualquer forma, o atual momento está péssimo, terrível para compras de placa da NVIDIA. Justamente por esse detalhe do pessoal estar, vamos dizer assim, numa loucura, querendo as placas destravadas, assim dizendo. E assim, ó, e mesmo quem não minera, quem não é minerador, está comprando placas, não está tirando as caixas, está comprando as caixas e, vamos dizer assim, fazendo estoque de placas, com a intenção de revender daqui a pouco quando as placas LHR chegarem no mercado. Sim, tem muita gente fazendo isso. E a questão é a seguinte, isso também não significa que o momento seja bom para se comprar placas da AMD. Por quê? Porque essas, agora, nessa transição de maio para junho, subiram bastante de preço também. E a bem da verdade é que não tem como eu recomendar a compra de nenhuma placa de vídeo no momento. Sem falar ainda que cada vez mais nós temos antiguidades chegando nas lojas. Pois então, antiguidades e, detalhe, vindo com preços acima de R$1.000. Então assim, pessoal, realmente, se você quer jogar, compre um console que é melhor negócio. Bom, se você assistiu o vídeo com atenção, devem ter percebido que a única coisa que aliviou momentaneamente em termos de valores foram os processadores e as unidades de armazenamento. Claro, até, enfim, eu já expliquei ali o contexto para vocês das unidades ali até 1 TB. Talvez, assim, pensando dessa forma, seja o momento de você pensar em atualizar o seu sistema. Enfim, de atualizar o seu computador. O grande problema é que as memórias RAM e as GPUs seguem subindo
sem parar. Então assim, ó, eu sinceramente, eu não recomendo você comprar um processador novo hoje com o pensamento de que, no final do ano, quando baixar o preço das GPUs, eu compro uma. Aquela coisa assim, eu vou comprar um processador hoje para guardar ele para montar o computador no final do ano. Não, pessoal. Assim, ó, não contem com uma redução dos preços das GPUs ainda em 2021. Não contem com isso. Por quê? Porque tem muita água para correr ainda. E essa questão das criptomoedas, ela tá num nível de especulação absurda. Então não dá para dizer que, não, agora acabou as criptomoedas. Não, enfim, é muita especulação. Então o momento é muito perigoso para dizer que, não, vai estar resolvido e tal. Enfim, essa que é a verdade. Mas e aí, pessoal? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Então, por hoje é só. Não esqueçam do canal, like no vídeo, ativem o sininho e até a próxima!